O Bate-Papo NG de hoje está com o deputado estadual Quirino, muito querido aqui no estado de Goiás, com uma força muito grande na região do entorno, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Deputado, muito obrigado por participar do Bate-Papo NG. Seja bem-vindo à nossa redação. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre prontos aqui, sempre que chamar, e vai ser uma honra e um prazer passar esses minutos aqui no bate-papo bem aberto. Muito bom. Deputado, como que começou a sua história lá na infância, adolescência? Fiquei sabendo que o senhor já foi esportista. Conta pra gente quem que é o deputado antes de ser deputado. Então, nasci no centro do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, né? E meu pai, sempre muito apaixonado por esporte, primeira coisa, nos colocou, né, na escolinha do Flamengo para jogar futebol. Ficamos lá até os 12, 13 anos, mas não deu certo. Mas esse viés para o esporte, a partir dos 12 anos, eu ingressei numa escolinha de basquetebol e ficamos até próximo aos 18 anos. Jogamos no América Futebol Clube, depois migrei para o Esporte Clube Mackenzie, e na virada, né, desses 18 anos já para a primeira divisão, tive um pequeno problema físico e isso me impediu de continuar praticando esporte. Não tenho mais esse problema, mas a medicina do clube achou melhor parar, porque era um problema ligado ao coração, e quem joga basquete, como qualquer esporte, mas especialmente basquete, não pode ter problema no coração, por causa da velocidade de reações, né? Você está parado, daqui a pouco você dá um pique assim muito forte. Tem muito contato também no basquete, né? Mais que o futebol. Você imagina se o batimento cardíaco, você está parado aqui, o rapaz é ansioso. O cara faz um arremesso, você daqui a pouco sai correndo, então isso força muito, né? E é toda hora. Enfim, aí nesse ponto parei, só praticando esportes assim de uma maneira muito caseira, aquela coisa toda com os amigos, jogava basquete, né? Conheci a igreja e me envolvi com a juventude, enfim, comecei a trabalhar com a juventude, e a partir então do ano de 1996, saí do Rio de Janeiro e vim para o Centro-Oeste, a princípio, para morar em Brasília e desenvolver projetos educativos, projetos espirituais e também com a juventude. A primeira coisa que eu fiz foi criar o primeiro campeonato de futebol de novos talentos, aos moldes da Copa do Mundo. Nossa, e qual foi a cidade que recebeu esse futebol? Lá no Distrito Federal, né? Nós fizemos as inscrições em todas as regiões administrativas. A final foi feita no campo de Botafogo, ali em Sobradinho, e a equipe de Sobradinho venceu o plano piloto, né, por 3-0 e se sagrou-se campeão. Eita! Mas voltando lá na parte de esportista, o senhor jogou no América, que é time coração do Romário. O senhor já chegou a conhecer o Romário? Antes de jogar basquete, jogou futebol. Qual que era a posição do deputado no campo? Então, no futebol eu sempre joguei de zagueiro, né? Zagueiro clássico. A defesa tipo ali. Aldair, né? Era zagueiro. Júlio Baiano. Não, Júlio Baiano não. Aldair e tal, Gonçalves, campeão de 95 pelo Botafogo. Mas o Romário, sim, a gente nunca jogamos futebol. Mas eu conheci o Romário porque nós éramos amigos da tia dele. Só que por questões assim, até de segurança, no auge do Romário, a gente não fazia essa exposição. Uma certa vez ela fez um contato conosco, com ele, fomos até a Gávea, ele nos recebeu com muito carinho, de lá estabelecemos uma certa amizade. Depois o Romário se tornou deputado, na época que eu estava ainda exercendo a suplência, nos encontramos, a amizade melhorou um pouco, e convidei para ele jogar um futebol de salão lá no DF. Ele foi, jogou no nosso time, tudo direitinho. De lá para cá a gente tem um relacionamento assim, bem próximo. Ele é uma pessoa maravilhosa. O Romário é um coração muito grande. Passamos aquele período e então a gente tem uma aproximação. Fomos nesse sábado agora, passado, assistir o jogo Amigos do Romário com Amigos do Alex esse dia, mas por uma questão de horário eu cheguei atrasado, não consegui falar com ele. Deputado, e dessa vida no Rio de Janeiro, como que o senhor se tornou deputado federal, assumindo ali uma suplência? Como que foi esse meio de campo? Quem que induziu o senhor a entrar na vida pública? Porque existe ainda uma barreira muito grande das pessoas da iniciativa privada entrar na vida pública. Como que foi feito esse convite? Qual foi o primeiro partido que o senhor entrou? Então, exatamente. Devido a esse meu perfil, né, ligado ao esporte, enfim, em 98, já em Brasília, nós fomos convidados para ser assessor de um deputado distrital que tínhamos, que era chamado Aguinaldo de Jesus. Ele era deputado distrital. Participamos da assessoria, então a gente começou a ter muito contato. E a gente tem que ser sincero que no Rio de Janeiro
devido à mudança da capital, à importância histórica da cidade, a gente acaba se envolvendo muito com política, como é o caso de Brasília. Então é muito difícil, né, você não participar daqueles eventos, estar muito ligado. Ao migrar para o Distrito Federal em 96, né, isso aí já como pastor da igreja, esse perfil meu, bem de variedades, eu fazia um programa de rádio com esportes, notícias, enfim, notícias do dia, o que acontecia na cidade. Então, nós tínhamos um deputado chamado Jorge Pinheiro, era deputado federal, e ele me levava para o programa e também convidava, e ele falou assim, olha, você vai ficar aí na fila, tá bom? Na época ele estava bem, e cogitou-se a possibilidade de vir uma candidatura em 2006 a vice-prefeito, a vice-governador de Brasília, fechando uma chapa aí com a Arruda, não deu certo, ele assumiu o mandato, teve um problema, saiu, e no ano seguinte eu vim candidato a deputado federal, indicado por ele e pela coordenação política. Nessa época da rádio, como que era? Vamos relembrar como é que era. Vou dar uma notícia aí. Eu vi que o senhor falou do Botafogo, é botafoguense? A gente sempre dá uma... Então o senhor está feliz com o Campeonato Brasileiro que está. Dá uma notícia para a gente do Botafogo sendo campeão. Vamos lá, olha só, nós estamos começando aqui o programa Uma Manhã Entre Amigos. Eu estou aqui, está ali o Carlos, enfim, aqui tem uma boa notícia do esporte para você. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. Está pintando campeão. O que você acha? Nosso amigo aqui entrevistador, ele que vai dizer. Eita, gente. O homem é bom. Deputado, e em Brasília, como que é Ministério, Senado? A gente tem uma visão, mas quem vive ali aqui sabe de fato o que acontece. Como que está ali no coração, nas veias do Brasil? Brasília, ela respira política. Em cada esquina, a pessoa que está num bar, está na porta de uma igreja, está no campo de futebol, ela respira política até pela força do distrital ou federal, como foi o nosso caso. Qualquer ação muito bem vigiada. Se boa, tem uma repercussão. Se negativa, o mundo todo está sabendo. Então, ser político em Brasília não é fácil. São apenas 8 vagas na Câmara Federal, né? Então é uma unidade da federação que tem o seu potencial econômico. Eleger esse deputado federal em Brasília é uma tarefa muito grande. Agora, também é uma universidade de conhecimento. Né? E você, na Câmara Federal, ali você acaba se envolvendo com as pautas federais, a pauta nacional e internacional, a sua cabeça abre muito. Eu costumo dizer que no Congresso você só não trabalha, não aprende quem não quer trabalhar. Quem foi para lá para passar o tempo. Então é uma pulsação, não é fácil. Tanto que um deputado federal em Brasília, para conseguir uma reeleição, é difícil. Tem que ralar muito, mostrar muito serviço. Os que estão eleitos agora, para o nosso caso, nosso colega lá, o Júlio César, se reelegeu deputado federal, eu tiro o chapéu. Aqui. Trabalhou muito, certamente ele tem que estar à frente de alguma secretaria do governo, ter aquela visibilidade, e facilita porque uma região, assim, geograficamente Brasília é um espaço muito pequeno, né? Goiás, até que cortou Goiás, então, se você quer trabalhar, você consegue desenvolver um trabalho muito bom. Para quem não quer, é outra história. Só acredito que o Distrito Federal, por já ser uma região muito bem desenvolvida ali no centro, mas nas extremidades vive também um pouco da carência social. Só acredito que falta um pouco mais de participação desses deputados nessas regiões carentes do Distrito Federal, porque Brasília não é só ali Congresso, não é só Ministério. Carros importados, né, um PIB muito alto, mas a região ali, Sobradinho, Taguatinga, ainda são regiões que precisam de um olhar diferente. Especialmente a questão do que foge um pouco para o lado de Samambaia, algumas regiões, como você falou, também de Planaltina, né, a área do Jardim Roriz. É interessante, né, quando a gente vê a história da construção de Brasília, do nascimento, Brasília foi construída, projetada, mas aquelas regiões administrativas muito poucas. Então, aqueles trabalhadores, né, que foram para a construção de Brasília, se instalaram ali no Núcleo Bandeirantes, enfim, Candangolândia, com a construção eles foram praticamente convidados a ir embora, voltar para os seus estados, muitos nordestinos. E essas pessoas, alguns se revoltaram, não aceitamos. Fazer o quê? Construímos aqui, não temos mais vida, emprego.
Então se criou-se, tá, historicamente, um projeto para tirá-los do centro de Brasília. Aquela nova sociedade elitizada que nascia em Brasília, vamos ser sinceros, não deveria ter contato com a camada mais pobre. E aí nasceram muitas cidades sem estrutura. Então é um desafio. Algumas cresceram muito, como Taguatinga, Ceilândia tem problemas, e a gente está indo ainda no DF. Agora, se a gente parte para o entorno, que muitos municípios do entorno também nasceram dessa migração, aí a gente enfrenta ainda bolsões de pobreza muito grandes em regiões do entorno. O DF enfrenta lutas para fazer com que as cidades satélites consigam acompanhar o crescimento da capital, e em volta, ali próximo, alguns municípios goianos já, que vivem nessa região do entorno, e que não temos ainda muitas dificuldades. Deputado, em Brasília, quando o senhor esteve ali no Congresso, qual foi a bandeira sua de trabalho e os principais projetos que o senhor apresentou e foram sancionados e que hoje o senhor, ao andar aqui em Goiás, em Brasília, Distrito Federal, o senhor consegue ver aqui em prática? Então, eu sempre tive como bandeira, especificamente, a questão da pessoa idosa, né? Já desde o primeiro mandato, lutando, batalhando, e também do esporte. Finalizei essas duas porque isso envolve toda a sociedade. Quando a gente encara a política para o idoso, é uma política que envolve toda a família. Não é uma política de proteção a alguém que tem 60 anos ou mais e o restante não existe. Não. Isso envolve economia, envolve emprego e desemprego, envolve impactos na saúde, né? Quanto mais pessoas envelhecendo, por causa disso, alguns problemas que são práticos do envelhecimento, típicos, né? Algumas doenças, se não se cuidar, se é mais gente lá na fila do hospital, demanda mais médicos especialistas, e nós concentramos muito em cima disso. Apresentamos vários projetos. Agora, tem um detalhe, aprovar um projeto no Congresso não é fácil. Nosso ex-presidente, se eu não me engano, com quase 5, 4 mandatos, o Bolsonaro se aprovou um, não aprovou nenhum, não tenho ainda essa informação. E quando você sai, que é o meu caso, todos ficam arquivados. Então, eu não consegui aprovar um projeto. Agora, eu consegui muita rejeição em alguns. Eu vou falar para você um deles, né? Que mais adiante o que o presidente Temer fez foi quase a mesma coisa que eu propus. Na época, a gente apresentou um projeto que envolvia o trabalhador. O trabalhador está ali pelo regime da CLT. Se por motivo de força maior ou ele quisesse empreender, que ao pedir demissão do seu local de trabalho, que ele pudesse, tivesse a condição de mover pelo menos até 30% do fundo de garantia. Porque quando a demissão é voluntária, a pessoa perde, o fundo fica retido. Então, que ele pudesse mover até 30%. Para alguns seria muito pouco, mas para outros seria um quantitativo bom. Para que a pessoa não fosse penalizada, vamos criar uma situação. Eu trabalho eu sou regime CLT, sou empregado da empresa A, mas quero abrir meu próprio negócio, quero tocar meu próprio negócio. Peço demissão da empresa. Então, que até aquele montante que nós apresentamos pudesse voltar, exatamente para ele começar o negócio. Sim. Não são poucos os casos de pessoas que têm que deixar o seu emprego para cuidar de um familiar em outro estado, que acomete uma doença, alguma coisa assim, e a pessoa é obrigada a pedir demissão. Puxa vida, é justo que ela não tenha nenhum suporte. Então, esse projeto foi muito comentado, mas naturalmente, na época, o governo federal pediu para segurar. Mas os trabalhadores ficaram muito à vontade, muitas entrevistas na imprensa, e logo, anos depois, o Temer, se eu não me engano, foi o Temer, fez aquele que perdura até hoje, que é aquele restinho que está lá no fundo de garantia, que a pessoa pudesse sacar. Porque, vamos ser sinceros, né? Para a nossa ideia nisso, quando o trabalhador ele recebe qualquer tipo de benefício, não é um auxílio emergencial, mas no caso ali do fundo de garantia, onde esse dinheiro vai ser aplicado? No comércio. Ele volta entre circulação e acaba voltando. Isso impulsiona a economia, né? Mas aí, infelizmente, não foi entendido, foi arquivado, nunca mais conseguimos desarquivar. Quem sabe se um dia o Jefferson quiser que está lá agora, possa mexer nisso. Mas, na verdade, deputado, é até um projeto
extremamente interessante, mas diferente do que o Temer fez a questão. Porque hoje as pessoas podem sacar, vai ali, compra um celular, tira uma habilitação, enfim, faz as coisas dela. Dessa outra forma que o senhor apresentou, a pessoa ia empreender, ela ia ativar ali um CNPJ, ela ia trazer, gerar emprego, gerar renda para o município, para o estado. Então, às vezes a gente não fica por entender, por isso que eu perguntei. Quem vive em Brasília sabe que é algo que era extremamente positivo. Hoje, talvez uma mulher que precisasse de 10 mil para começar uma pamonharia, uma lanchonete, ela teria 3 mil de FGTS para poder investir. E até, vamos supor que seja R$ 1.500 ou um salário. Mas com salário ela pode começar com um pequeno negócio. Sim. Começa com um pequeno que não vai desenvolvendo. As histórias dos grandes vencedores está concentrado nisso, né? Quem tem milhões para investir hoje? Mas quem começa com pequenos passos. E o outro projeto que eu achei também muito interessante, concentrando os dois, aí eu mexi, você vai rir, né? Pela segurança, nós temos Rio, São Paulo, Pernambuco, são unidades da federação que existe ainda um índice de criminalidade muito grande, de segurança, para mexer nas partidas de futebol, né? Você vai ver, né? Que jogos nacionais, que jogos todos, Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, não mais começassem depois de 9h30, ou seja, o horário máximo seria 8h30 da noite. Pensando na segurança daquele torcedor que volta. Por exemplo, Brasília, o metrô não funciona até tarde. Então, se você chega no momento que vai assistir um jogo no Estádio Nacional e você quer usar o metrô, não existe mais. Rio de Janeiro também tem um limite para o trem. Sim, não é 24 horas, né? Então, você imagina você soltar. Ontem estava comentando sobre os jogos 9h45. A gente sabe por que os jogos começam 9h45. Todos nós sabemos, né? Quem patrocina determina. Você imagina um trabalhador, não tem automóvel, depende do transporte público, seja trem, Rio, metrô, São Paulo, Rio, São Paulo, Pernambuco, onde tem, sai quase meia-noite de um estádio de futebol. Se for para prorrogação e pênalti, é 1h da manhã. 1h da manhã. Se tiver uma queda de luz, tem aquele período. Tem que esperar. Exatamente. Aí fica uma família. Isso vai afastando as pessoas do estádio. Sim. Natural, vai afastando. Por mais que hoje você tenha mecanismos para que a pessoa possa assistir, paga alguma coisa, mas a presença ao estádio do torcedor é diferenciada. E a gente vê a violência que acontece hoje nos estádios, que acaba afastando mais a família. Esse projeto, naturalmente, a força da mídia veio naquele momento. O senhor chegou a apresentar ele? Apresentei, falei, não tenho medo de apresentar, não. Eu acho que é bom para a população, a gente tem que apresentar, vai ser votado, mas aquela bancada muito forte também sentou em cima do projeto. São coisas interessantes que eu penso que um dia nós vamos ter que pensar em algo diferente para o esporte. Na verdade, deputado, na Europa existe essa política de limitar horários de qualquer basquete, enfim, justamente por causa do transporte público lá, porque eles dão muito valor. Na verdade, é algo que aqui em Goiás, muito dificilmente algum jogo do Campeonato Goiano começa tarde. Antigamente a gente via aí, igual o senhor falou, 15h10, 10h da noite. Agora parece que está limitando ali por volta das 7h30, 8h da noite, que aí dá um prazo de 10h, volta para casa. Se for torcedor igual eu do Atlético Goianiense, volta feliz às vezes. Deputado, para finalizar essa parte, qual que é o balanço que o senhor faz dessa experiência em Brasília e o que o senhor pôde aprender lá que está trazendo agora aqui para o estado de Goiás na Assembleia Legislativa? Eu criei uma experiência muito positiva em Brasília. Como nós falávamos no início da entrevista, que Brasília, por ser a capital, você acaba tendo acesso a diversos assuntos e você então acaba tendo assim, um conteúdo para si, se quiser, muito importante. Quando você migra, no meu caso, para a Assembleia Legislativa, você traz um determinado conhecimento, não porque você seja A ou B, porque você é obrigado, o dia a dia te força a isso. Então, eu creio que muito positivo. Positiva, a gente, tudo bem, Goiás é outra história, apesar do entorno que é muito ligado, né, ao Distrito Federal, então eu creio que a gente possa contribuir muito. E lembrando que na Assembleia Legislativa, eu digo para meus colegas, eu estou ali para aprender. Apesar do processo legislativo ser praticamente idêntico no Brasil todo, mas é outra situação, é outra história. Ouço meus companheiros, pergunto, indago muito,
Estou sempre no plenário atento ao que eles estão falando, porque para a gente se adaptar. Esses 3 primeiros meses, por exemplo, na Assembleia, é uma adaptação que eu vejo positiva. Eu dou muito bem com todos eles e está sendo uma experiência nova, muito nova para mim estar na Assembleia Legislativa de Goiás.